Fala galera, professor Wendel aqui na área para mais uma aulinha de história. E hoje vamos falar de um evento extremamente importante para a história brasileira, que é os eventos que levaram ao fim da Primeira República, consequentemente com a chamada Revolução de 30, um dos eventos marcantes aí para a história brasileira no século XX. Bom, para a gente entender como se deu o fim da Primeira República e, consequentemente, o evento da Revolução de 30, a gente precisa entender um pouco como é que vinha essa década de 1920, talvez um pouquinho antes, mas basicamente como é que vinha essa década de 20 já com uma série de contestações e manifestações. Então, você vai ter, na verdade, manifestações de diversos setores que começaram a abalar fortemente o governo. E aí você tem o movimento operário que vai ganhando força, basicamente, assim, principalmente depois de 1917, com a greve geral, e daí em diante os operários começam a ter uma força maior, querendo mudanças, e aí a gente está falando, obviamente, do setor urbano, esses operários lutando por melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, lutando por uma legislação trabalhista que não havia. Somado a isso, a década de 20 também será de outras manifestações, basicamente encabeçada pelo movimento tenentista, Duas revoltas importantes aí acontecem, que é o primeiro 5 de julho de 1922, com a chamada revolta do Forte Copacabana, e 2 anos depois, em 1924, também no dia 5 de julho, você tem o segundo 5 de julho, que vai acabar desencadeando aí a chamada Coluna Prestes. Os tenentes, eles estão dentro desse setor urbano, dessa classe média urbana, que já começa a questionar o poder excessivo dessas oligarquias e as excessivas fraudes que pairavam no Brasil na Primeira República. Bom, somado ao movimento operário, somado ao movimento tenentista, você tem a crise de 1929 que abala o poder dos cafeicultores. E aí o que é que vai acontecer? Na época, você sabe que havia aquele jogo, a política do café com leite, que não era contínua, não significava dizer que todo momento era uma vez São Paulo, outra vez Minas, São Paulo, Minas. Havia momentos que isso não seguia essa sequência, houve momentos de ruptura, mas já na década de 20 você estava mantendo essa alternância, Em 22 para 20, de 22 para 26, você teve aí o presidente Arthur Bernardes, que era mineiro, e aí de 26 a 30, se o anterior era mineiro, agora era paulista, era o presidente Washington Luiz, só que o Washington Luiz já pega esse momento de turbulência, principalmente turbulência gerada pela crise de 1929, que vai abalar o mundo capitalista, e o Brasil, que dependia muito do café, e o nosso principal comprador, comprando aí cerca de 40% do café brasileiro, eram os Estados Unidos, ou seja, estava claro que a crise ela ia abalar o poder econômico dos cafeicultores. Como uma alternativa para sair dessa crise, o Washington Luiz, que deveria indicar apoiar o próximo presidente, deveria ser um mineiro, o que é que ele faz? Ele acaba rompendo com a política do café com leite e indicando um outro paulista para a sucessão presidencial de 1930. Era exatamente o governador de São Paulo, Júlio Prestes. E aí, bom, Júlio Prestes vai ser candidato à presidência em 1930, obviamente tendo apoio do governo, tendo apoio do presidente Washington Luiz. Isso ia gerar uma situação extremamente complicada, porque Minas Gerais não gostou. E aí, aproveitando esse momento de insatisfação e também de haver algumas outras oligarquias dissidentes, Minas Gerais acabou formando com outras oligarquias, a do Rio Grande do Sul e a da Paraíba, ou seja, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, eles acabaram formando o que a gente conhece como a Aliança Liberal. E aí a Aliança Liberal coloca como candidato nas eleições de 30 Getúlio Dornelles Vargas para candidato a presidente, e para vice-presidente colocou um governador da Paraíba, que à época era João Pessoa. Ou seja, aí você pode perguntar, sim, professor, mas
Por que, se era a vez de Minas, por que Minas não entrou? Né? A chapa de Getúlio aí está sendo encabeçada por outras oligarquias. Getúlio era gaúcho e João Pessoa era paraibano. É que, na verdade, pessoal, se você tem um candidato mineiro para concorrer com um paulista, a impressão que dava era que essa política do café com leite ela não havia acabado. E exatamente a Aliança Liberal queria mostrar exatamente que o Brasil precisava de uma mudança. Por isso você vai ter uma chapa encabeçada por Getúlio e por João Pessoa, né? Ambos de outras oligarquias. Muito bem, as eleições, é a primeira eleição do Brasil que você vai ter em dimensões nacionais, né? Ambos os candidatos saíram, percorreram o Brasil, não é? Falando das suas propostas. Só que tem um detalhe, nas eleições de 30, não é? Surpreendentemente, quer dizer, não surpreendentemente, né? Até porque tinha o apoio do governo, né? Quem vence é Júlio Prestes. Foi uma eleição um pouco acirrada. Júlio Prestes teve 1 milhão de votos e Getúlio teve aproximadamente 700 mil votos, né? Mas Júlio Prestes venceu. Claro, porque com o apoio, não é, do presidente Washington Luiz, ficava mais fácil. Sem contar as fraudes eleitorais que ocorreram nas eleições de 30. Detalhe, as fraudes eleitorais elas ocorreram de ambos os lados, não é? Tanto a Aliança Liberal fraudou as eleições, como o grupo de Washington Luiz e Júlio Prestes também eles fraudaram as eleições. Venceu, né, quem acabou roubando mais, quem acabou utilizando mais da máquina pública, que nesse caso foi Júlio Prestes. Muito bem, Júlio Prestes vence uma eleição completamente fraudulenta e aí começam protestos, né, por várias partes do país contra esse resultado das urnas, né? Então, o país ele meio que fica aí numa certa turbulência política, mas não tinha o que fazer, né? Júlio Prestes havia ganho. Getúlio volta para o Rio Grande do Sul, ele era governador, e João Pessoa volta para Paraíba, né? Também era governador. Saindo um pouco desse cenário nacional, né? Vamos falar aqui de um dos eventos que foram importantes, né? Como estopim para a Revolução de 30. Bom, falando um pouco aqui da Paraíba, João Pessoa era o governador e lá João Pessoa, logicamente, que tentando fazer algumas mudanças, tirando algumas oligarquias do poder, algumas famílias poderosas, tentando fazer essas mudanças, colocando o seu grupo político no poder, isso obviamente gerou insatisfação do grupo da oposição, enfim. Mas o que a gente vai tratar agora é de uma questão muito pessoal, vamos dizer assim, um pouco fora da política, não é? João Pessoa tinha como inimigo pessoal e político também o jornalista João Dantas. A coisa ficou pior quando o próprio João Pessoa acabou expondo cartas pessoais, né? Cartas pessoais de João Dantas, e João Pessoa acabou expondo essa intimidade de João Dantas. Ô, louco, meu! Obviamente, João Dantas não gostou e acabou saindo, não é, da Paraíba para acalmar um pouco essa situação. Muito bem, passado um pouco tempo, João Dantas vem para Pernambuco, vem para Recife, fica por aqui e João Pessoa fica governando a Paraíba até que em um momento, para resolver algumas questões pessoais e políticas, João Pessoa ele vem para Pernambuco, vem para o Recife. Quando João Pessoa vem para o Recife, João Dantas já estava ali de olho, procurando saber. E ele teve a informação de que João Pessoa viria e se preparou, ele disse, vou matar esse cabra safado agora, né? Ou seja, ele se preparou para matar e assassinar João Pessoa. Muito bem. João Pessoa vem para o Recife, resolve algumas pendências políticas, né, para o estado da Paraíba, resolve algumas questões pessoais, né? Enfim. E no dia fatídico, né, ele não passou muito tempo aqui, pela manhã, na hora do almoço, ele foi almoçar no restaurante tradicional, né, no Recife, que é o Restaurante Leite, né? E à tarde, reunindo-se com outros políticos e outros amigos, foi para a tradicional Confeitaria Glória. E foi exatamente nesse lugar, na Rua Nova, o dia fatídico e o lugar, né, que João Pessoa acabou sendo assassinado. Ou seja, quando João Pessoa estava na Confeitaria Glória,
tá? João Dantas, o jornalista, né, aquele que teve suas cartas expostas, foi ao encontro de João Pessoa na Confeitaria Glória. João Dantas entra, não é, na Confeitaria Glória, identifica João Pessoa e realiza os disparos. Praticamente 2 disparos a queima-roupa que levam João Pessoa à morte, né? Tentaram levar ele até para uma farmácia próximo, né? Mas, enfim, já era tarde. João Pessoa havia sido morto aqui no Recife. João Dantas tentou fugir, mas acaba sendo preso pelo segurança ali do governador João Pessoa, não é? Enfim, aí você pode perguntar, professor, mas a morte de João Pessoa, o que é que tem a ver, não é, com a questão da eleição, com os problemas nacionais? Basicamente não tem nada a ver. A morte de João Pessoa, ela está ligada às questões passionais, né? Ou seja, essa relação particular aí, que houve essa briga pessoal entre João Dantas e João Pessoa. O problema é que titio Getúlio, ele vai transformar a morte de João Pessoa em um problema nacional, acusando o grupo de Washington Luiz e o grupo de Júlio Prestes de ser o mandante do crime. Fazem da morte de João Pessoa, na verdade, um verdadeiro, vamos dizer assim, eles utilizam a morte de João Pessoa como um espetáculo, não é? Inclusive, são mais de 2 semanas para fazer o enterro, não é? De João Pessoa até efetivamente ocorrer o enterro. Porque, na verdade, queria-se fazer a morte de João Pessoa um espetáculo e aproveitar esse momento para na visão do grupo, né, que perdeu as eleições de 30, a tão sonhada revolução e tomada do poder. O que é que vai acontecer? Getúlio, então, vai se aproveitar desse momento da morte de João Pessoa, que acaba sendo aí o estopim para a Revolução de 30. Né? E aí, junto com essa classe média urbana insatisfeita e os tenentes, que é esse braço armado, né, que apoia a Revolução de 30, Getúlio acaba liderando a Revolução de 30 e dando um golpe, né, vamos dizer assim, dando um golpe, derrubando o governo de Washington Luiz. Júlio Prestes não chegou nem sequer a tomar posse, né? Derruba o governo de Washington Luiz e Getúlio, na verdade, lidera aí como sendo o chefe da Revolução de 30. Ou seja, a Revolução de 30, ela, historicamente, ela acaba, né, termina o que a gente conheceu como a Primeira República. Né? Isso se deu em outubro de 1930. Bom, aí surgem algumas polêmicas, né, e historiadores divergem nisso, se de fato foi um golpe, se de fato foi uma revolução. Bom, a gente entende que foi um golpe porque foi um desrespeito à Constituição Republicana de 1891, que, fraudulento ou não, o resultado das eleições eles precisavam ser respeitados, né? Porque houve fraude dos dois lados. Então foi golpe porque foi um desrespeito à Constituição. Outros também defendem a ideia de revolução, não é? Porque de fato houve uma transformação, porque a partir de agora, a partir de 30, né, você tem a ascensão de um novo grupo no poder, não mais os cafeicultores, apesar de continuar ainda muito forte, mas agora você vai ter a ascensão da burguesia industrial, que terão aí, vamos dizer, uma participação efetiva e decisiva, né, no governo, no período que a gente vai chamar em sequência, que é a Era Vargas. Então aí ficou, né, nesses eventos principais aí que nós discorremos nesse momento, como os fatos mais importantes que acabaram levando ao fim da Primeira República e ao evento da Revolução de 1930. Getúlio, que não venceu as eleições, agora chega ao poder, iniciando uma fase de 15 anos no poder, que é a fase da Era Vargas. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, se inscreva no nosso canal, não é? O endelcosta.história, tá? E aí, lá tem outros vídeos, enfim, nos acompanhe. A sua participação é muito importante. Valeu, gente. Até mais. Obrigado.